Daiane. Meu nome é Daiane Reis, eu sou diretora de conhecimento aqui da Comunitas. A Mari trabalha com a gente aqui também, está na gerência de inovação. E a gente já atua, né, há um tempo aí com gestão pública, apoiando alguns municípios, e dessa vez a gente optou por fazer uma coisa diferenciada, que é entrar, começar a apoiar esses novos gestores antes deles tomarem posse de fato. Então, a gente está fazendo esse... E aí, a gente não conseguiria fazer isso institucionalmente, porque isso precisa de contrato, enfim, de acordo de cooperação. Então, a forma que a gente viu de fazer alguma diferença era atuando na transferência de conhecimento. O que eu acho que a gente tem de mais força hoje na Comunitas é essa rede. Então, e essa rede, por exemplo, há poucos dias atrás não tinha a Dulce, e aí a Dulce agora está aqui, a gente não vai deixar ela embora, e Guilherme. Então, essas pessoas a gente vai sempre agregando, e é o que a gente pode compartilhar com esses novos líderes que são vocês. Então, a gente está nesse momento aqui de construir essa jornada. Não sei se todo mundo já veio antes, mas a gente está essa primeira semana, até é bacana falar sobre isso. A gente estava conversando, eu e a Mari, essa primeira semana é muito de questionar, de trazer experiência. Hoje vocês vão ouvir, enfim, a Dulce, a gente estava contando aqui antes, de uma gigante, sabe? Conhece muita coisa. Então, assim, vocês estão conhecendo essas pessoas e tentando a gente já chegou no meio de uma transição, né? Já era pouco tempo. O diferencial é que ali na segunda semana de janeiro, a gente quer continuar acompanhando muito vocês, porque a gente sabe que tem que entregar agora esses documentos, mas na segunda semana de janeiro, provavelmente, a gente já comece trazendo os municípios, todos vocês que estão se apresentando, a Mari está sempre de olho, a gente está sempre acompanhando quem está vindo, porque a gente está preparando um diagnóstico desses municípios, e aí vai ser um diagnóstico para cada área, um diagnóstico para educação, um diagnóstico para segurança, saúde. A gente está acompanhando vocês, porque faz sentido. Por quê? Porque a gente não sabe o que vocês estão fazendo com esse olhar, mas a gente precisa disso para trabalhar nos 100 dias. Então, ali na segunda semana de janeiro, a gente traz esses materiais, a gente acompanha vocês para transformar, de fato, né, o plano de governo em plano de metas, e a gente quer trabalhar com vocês até março. Isso vai continuar sendo assim, tá, gente? Em grupo, alguns municípios, como a gente já falou antes, a gente vai trazer para trabalhar individual, o pessoal que mais, enfim, se destacar, que estiver ali com a gente até o final, mas a gente quer apoiar vocês mesmo botando um consultor, e é isso que a gente tem para fazer agora. Então, hoje a gente fechou, né, Mário, uma consultoria, duas consultorias, na verdade, bem fortalecidas para apoiar a gente nisso, em fazer esses diagnósticos, enfim, apoiar vocês nessa... Então, assim, Sanei, vai ser bacana. A gente está desenhando aqui, vai ser muito bom. Assim, a gente está preparando muita coisa para janeiro, fevereiro. E aí vocês vão ter que se dividir, porque não dá para ser todo mundo fazendo isso todo dia, né? Mas vai ser legal. Que mais? Acho que a gente queria, na verdade, estava pensando aqui, eu vou apresentar essas mulheres, e hoje o Guilherme está aqui, mas enfim, já falei para vocês, mas a Dulce, eu vou falar que ela é secretária de Planejamento de Osasco, ela foi responsável pela transição de 2017 para 2018, mas depois eu vou pedir para ela se apresentar, porque o currículo dela, de fato, é muito maior que isso. A Miriam, vocês conheceram ontem, né? Quem participou, a Miriam é essa grande especialista aí, professora de administração pública, enfim, a Miriam depois também se apresenta. E o Guilherme Rezende, também muito próximo da gente agora, né, Guilherme? A gente não se conhecia, a gente foi atrás das melhores pessoas para falar de transição, e tenho certeza que essas 3 pessoas aqui são as melhores, assim, acho que vocês podem tirar muita coisa delas. Guilherme também é especialista em transição. Vou fazer o seguinte hoje, tô pensando que a gente pode, talvez, começar em cima dos desafios de vocês, ao invés da gente já trazer o pessoal para falar. Não sei se vocês querem trazer 1 ou 2 desafios que está rolando aí para a gente trabalhar em cima disso, faz sentido para vocês? O que vocês... O Sanei que está mais envolvido, mas o Cassiano acho que podia... Um desafio real, porque o que a gente faz aqui é trazer a teoria, né? Uma coisa que a gente estava falando antes de começar a Dulce, a Miriam, o Guilherme, eles não estão atuando agora, são vocês. Então, a gente precisa trabalhar em cima do que é real. Não sei se alguém quer compartilhar alguma coisa. Podem se expor, a gente está aqui numa salinha fechada. Ninguém vai falar. Não sei, eu queria saber mesmo como que está o município de vocês, o que vocês estão passando. Quer falar? Dulce, pode Não, eu falar. quero fazer uma super provocação para aqueles que não são governos de continuidade, por exemplo,
que vocês já devem ter passado por uma sensação de dizer: será que esse povo está me contando toda a verdade? Será que esses números que estão sendo apresentados realmente são esses? E quando eu abrir a caixa de Pandora, como é que vai ser? Então, eu imagino que muitos de vocês, com exceção do Sanei, que se apresentou, e não sei se mais alguém é governo de continuidade, ou reeleição, ou talvez o prefeito fez sucessor, mas é uma sensação que a gente fica. Eu passei, tanto fiquei do lado da mesa de quem estava recebendo as informações, como também fiquei do lado da mesa passando as informações. E aí você, claro que o comportamento, dependendo de que lado da mesa você está, você vai ter uma postura, não que seja uma postura de desonestidade, mas é uma postura de, muitas vezes, a verdade não está inteira, ou talvez a prioridade que você, para você é uma prioridade, é importante você valorizar aquela informação, para o outro que está do outro lado, aquela informação talvez não seja a prioridade. Então, tem essas coisas que são muito tênuas, muito no fio da navalha, que a gente observa. E sempre, quando é um governo não de sucessão, há sempre uma grande rixa, né? Porque quem está saindo está muitas vezes aborrecido porque não fez o sucessor, não foi feliz na sua escolha. O programa de governo de quem foi vitorioso foi melhor escolhido e, portanto, nem sempre nós estamos sentados junto com pessoas. Então, queria fazer essa provocação: quantas saias justas vocês já tiveram para poder sacar um número, para poder saber a informação, para poder ralar aquele coco e dizer isso é importante para nós, porque isso é prioridade dentro do programa de governo, e se ele não abrir essa informação, a gente começa mal essa conversa. Alguém de vocês já passou por isso nesse primeiro processo? É a minha provocação, Daiane, que eu fico curiosíssima. Não, arrasou, boa. Pode abrir, Cassiano, pode falar, a gente pode mandar bala. Bom, boa noite, Daiane, boa noite, Dulce, Miriam, Guilherme, aos demais colegas, a Mariana. É um prazer, satisfação estar falando com vocês mais uma vez. Né? Logo na nossa primeira reunião, que eu tive ao lado do João Carlos acompanhando, João Carlos é o atual prefeito e eu sou o atual vice-prefeito de Garça, sou vice-prefeito até dia 31 de dezembro. Né? Garça é uma cidade de 45 mil habitantes aqui do interior de São Paulo. E sou vice-prefeito até 31 de dezembro e chefe de gabinete a partir do dia 1º de janeiro. Então, logo quando nós participamos da transição e adentramos 2017, nós seguimos, né, 2 debutantes na política, na gestão pública, pela primeira vez, naquele movimento nacional de mudança, né? Entramos e seguimos o orçamento completamente. E fomos seguir para 2018. Quase que a gente cai de costas. Quase que lasca tudo, o Tribunal de Contas e tudo mais. Por quê? Muito principalmente no nosso departamento de finanças aqui, as planilhas se fazem no Ctrl+C, Ctrl+V. Põe 10% a mais, manda pau. E vamos que vamos para o ano seguinte. E as coisas não são assim. Precisam ficar bem atentos diante da realidade do orçamento, que vai ser condizente com um ano de trabalho na sua gestão, na sua administração. E muito atento a isso, porque isso, junto aos servidores, junto também aos comissionados, cargos de confiança, tem que ser muito bem avaliado, principalmente a cada secretário no seu segmento, tem que ser muito bem avaliado. Nós tentamos, através de audiências públicas, trazer a população para que pudesse debater o orçamento, né? Mas, infelizmente, a sociedade ainda ela fica alienada, né? Ela prefere se abster desses momentos e não participa. Então, fica evidente que a gente tem que tomar iniciativa num processo de liderança. Foi isso que nós fizemos, e aí, a partir de 2019, 2020, né, tivemos que apanhar aí por 2 anos, nós caminhamos
de uma maneira mais adequada, ideal, né? Estamos aqui num processo de reeleição, meu parceiro João Carlos aqui foi reeleito, né, com outro grande companheiro também como vice-prefeito, né? Nós fazemos parte de um grupo aqui de pessoas que nunca tiveram uma carreira política, respeitamos sempre todas as pessoas, mas a gente nunca, vamos entrar e vamos tentar ajudar da nossa parcela de contribuição. E a gente está sofrendo uma situação nova e que também não é tão simples assim, mesmo sendo reeleitos, né? Quando você está eleito pela primeira vez, para você fazer a transição e para você formar a sua equipe, é mais simples. Você não tem vínculos com outras pessoas, né, com a pessoa de outro governo. Agora, por mais que o nosso compromisso tenha sido firmado até 2020, e aí tem os meandros políticos, né? Como que você vai fazer? Vai continuar? Não vai continuar? Vai dispensar? E como é que você fica com o bônus político e o ônus também desse processo de transição? Então, nós estamos passando por isso. Às vésperas aí, visto que só tivemos 45 dias após a eleição, para fazer esse manuseio, para seguir todos esses trâmites, e aí na formação da equipe, consequentemente, dar um início à gestão 2021-2024. É um processo, mesmo que reeleito, né, passando por esse processo de transição, de inovação, já tendo uma experiência, algumas experiências anteriores, porque nesse período de transição, ações, principalmente quanto ao orçamento, são muito importantes, dão todas as diretrizes de uma gestão. Então, mesmo agora, já tendo esse know-how, essa experiência que vivenciamos lá em 2017, agora a gente tem a parte do RH, que é a parte da formação do grupo e de com quem que nós vamos ficar, com quem que nós não vamos ficar, e aí onde vai ser as peças. É o que a gente está passando aqui em Garça, e aí fico feliz de passar um pouquinho essa experiência para os outros colegas. Boa noite a todos. Obrigada, Cassiana. Alguém quer trazer mais alguma coisa? Senão eu vou fazer uma rodadinha de apresentação com os nossos especialistas. Pode falar, Sanei. Eu queria só acrescentar aqui também, alguns colegas aqui de Timon, inclusive, não estão presentes, porque nossa prefeita está sendo diplomada nesse exato momento. A sessão está sendo virtual, então muitos estão no plenário virtual acompanhando a diplomação dela. Aqui, como eu falei, a gente começou a coleta dos números, a sistematização, já bem antes, inclusive, do resultado da eleição. A gente utilizou isso para fazer o nosso plano de governo, que foi apresentado na campanha. A prefeita eleita de Naí era secretária de Educação, então a gente já desde ali de junho, talvez julho, nós começamos a sistematizar esses números dos últimos 8 anos para que a gente pudesse consolidar o plano de governo que seria apresentado na campanha e, obviamente, executado em nós sendo eleitos. Quando saiu o resultado da eleição, começamos a trabalhar a sistematização disso, já pensando no processo de transição, mas eu já queria deixar um depoimento do acúmulo que eu tive já a partir do encontro de ontem. Quando a gente começou o processo de transição, a gente focou muito nas questões dos números, orçamento, como o Cassiano falou aí, que era a nossa preocupação, obviamente, é a maior preocupação da prefeita, do orçamento que foi aprovado para o ano que vem, também dos números, sobretudo da saúde, por conta da pandemia, começando já a trabalhar os números da educação, sobretudo porque a gente começa a pensar na perspectiva de volta às aulas, no período pós-pandêmico, mas concentrou muito nisso. Então, hoje de manhã, eu também sou secretário de Cultura atualmente da atual gestão e a gente não tem nenhum indicativo de quem vai ser o corpo de secretariados da próxima gestão. A prefeita ainda não anunciou nenhum dos seus auxiliares do próximo governo. Então, de modo que eu já comecei a pensar no meu sucessor na Secretaria de Cultura, que é como a gente vai passar para ele não apenas os números do nosso patrimônio físico, dos prédios, de aluguel, de contratos que a gente tem para o ano que vem para serem pagos, mas, sobretudo, do conceito que nós estamos deixando para a próxima gestão, porque é uma gestão de continuidade. Então, assim, independente de quem seja o secretário, hoje a gente começou a trabalhar aquele caderno conceitual, o que a próxima prefeita tem em cima do plano de governo dela, entendendo que, embora seja um governo de continuidade, será uma nova prefeita, é isso, para o setor cultural. A gente tem, inclusive, nesse setor específico, um desafio que é
é referente ao auxílio emergencial da cultura, advindo da Lei Aldir Blanc, que o pagamento é feito nessa gestão, mas a prestação de contas e a execução da contrapartida é para a próxima gestão. Então, tudo isso a gente já foi fruto do nosso encontro de ontem. Eu não tinha, confesso a vocês, ter tido em perspectiva passar para o meu sucessor na secretaria o que é que nós pensamos na cultura, o que é que nós executamos nos últimos 4 anos, e que ele vai ter que, embora mude, embora ele ajuste o curso, que obviamente será um novo secretário, mas que ele mantenha dentro da espinha dorsal da secretaria aqueles conceitos que a gente tem, que aqui no nosso caso específico é levar um pouco mais de cultura para os povoados da zona rural, tentar trabalhar um pouco mais as culturas de comunidade. A gente tem uma cultura afro muito forte aqui no Maranhão, sobretudo nos povoados, enfim. Então, essa espinha dorsal do setor cultural que a gente começou a partir de ontem, falou, pô, a gente precisa preparar alguma coisa para esse pessoal. Quando assumir dia 2 de janeiro, tem que saber para que norte vai, porque não adianta nada ele saber quantos prédios culturais tem, quantos grupos culturais tem, se ele não souber exatamente o que o governo fez nos últimos 8 anos para o setor cultural, mesmo que ele precise, eventualmente, ajustar. E aí eu conversei com alguns colegas secretários da atual gestão que tentassem também começar a pensar esse desenho, porque se eles forem mantidos pela atual prefeita, tudo bem, mas se obviamente houver uma mudança, e haverá mudanças, que eles possam trabalhar com os futuros colegas com esse espírito. Para nós vai ser um pouco mais fácil, porque, como eu falei, nós somos o mesmo grupo político, então mesmo que a saia, nós já nos conhecemos de outros carnavais, somos todos amigos, e ele vai poder ter uma transição mais republicana e mais colaborativa. E, embora mude o secretário, eu acho pouco provável que o grande quadro de comissionados mude. Pode acontecer de mudar de um departamento para outro, mas o grosso vai ficar. E, obviamente, também trabalhando em sintonia com a prefeita. Ontem, eu queria deixar também, logo depois da nossa reunião, eu entrei em contato com ela, passei o resultado. Ela está muito entusiasmada, ficou bastante feliz com a reunião de anteontem, de terça-feira, com os prefeitos. Tu já fez as anotações dela sobre aquelas boas práticas que foram compartilhadas, o que pode ser replicado aqui em Timon. Eu, discutindo com ela, eu fiquei feliz com 2, basicamente, que foi a de segurança, que foi adotada pela prefeita Raquel Lira, e também com aquela de plano de metas de Santos, que o prefeito, não recordo o nome dele aqui agora, infelizmente, Paulo mas Alexandre. que ele compartilhou. Então, eu fiquei de desenhar alguma coisa aqui para apresentar para ela, para a gente ver como é que a gente pode tentar copiar. A gente não quer inventar roda aqui, não. A gente quer tentar ver boas experiências e trazer para o nosso município. Nossa, é muito bom te ouvir, Sanei. A gente fica muito feliz, porque a gente também da equipe, às vezes a Miriam traz alguma coisa, enfim, a gente fala, sério que precisa disso? Mesmo precisa. Deixa eu só voltar pro pessoal, porque senão eu não vou deixar vocês se apresentarem. Eu queria já fazer uma provocação e já pedir para vocês se apresentarem, tentando já responder essa provocação. Dulce, já que você trouxe já várias coisas, eu queria saber, assim, o que você acha que a gente não pode deixar de fazer nesse momento de transição? O que é inaceitável, não dá para deixar de ser feito. Mas aí antes eu queria que você contasse para a gente quem que é você, por que é que você está aqui? Legal, Daiane. Bom, vou contar por que eu estou aqui. Eu tenho uma longa trajetória, eu sou de formação economista, depois eu fiz administração pública também, e minha origem como economista, eu sou do mercado financeiro, e depois eu acabei lá no final da década de 80, no primeiro governo da Luiza Erundina, boa parte de vocês não eram nascidos, eu acabo me embrenhando em gestão pública. E, a partir dali, eu passei por vários governos, como o governo do Estado de São Paulo, Mário Covas, passei pelo governo da Prefeitura de São Paulo, da Marta Suplicy, passei pelo governo como gestora, como secretária da Prefeitura de Osasco, que pertence à região metropolitana de São Paulo. Durante 8 anos eu fui secretária do Trabalho, Desenvolvimento do Trabalho e Inclusão. Foi a partir dali que a gente deu uma guinada, inclusive na gestão pública, de 2005 a 2012, e depois eu fui para estruturar a Secretaria do Planejamento. Mas eu já passei pelo governo federal, por exemplo. Em 2011, embora um período de 1 ano, eu fiquei emprestada para o governo federal,
fiz já trabalho com o Banco Mundial, com o PNUD, enfim, em gestão pública eu já passei por quase tudo, já atuei muito também com o terceiro setor, voltado para a gestão pública, e já vivi a angústia de estar na frente, não só no processo de transição, mas estar na frente como uma gestora pública, assumindo ali a responsabilidade e assinando que depois, ou qualquer um de nós, depois de ser ou prefeito ou secretário, nunca mais nós seremos os mesmos, porque sempre haverá alguma coisa do nosso passado que nós vamos ter que, por melhor que você tenha trabalhado, você vai ser lembrada pelos órgãos de controle, quer seja por ignorância dos órgãos de controle, quer seja por incompetência, quer seja por pequenos erros que você tenha cometido, mas todos nós, em gestão pública, eu digo que nós somos uma tarefa bastante solitária, aonde nós temos que nos transformamos no dia 1º de janeiro em verdadeiros chineses, aqueles que ficam com os pratos na mão e vários palitos tentando segurar várias coisas para dar conta. Então, eu já vivenciei muito, já estive em vários... Enfim, tem muita coisa também que não só, eu acho que isso é muito importante para vocês, para quem já experimentou gestão pública ou para quem vai entrar pela primeira vez, é quase que implorar para que vocês sistematizem as experiências do que vocês estão fazendo. É muito importante, porque isso nos ajuda para que essas ideias daquilo que a gente fez, daquilo que a gente experimentou, ela não vai ser exatamente copiada literalmente como foi feita no nosso município, mas, como disse o Sanei, ela vai ser adaptada, ela vai ser corrigida naquilo que foi feito, e também não escondam os erros, porque nós temos e vamos errar e vamos acertar como qualquer outro lugar que a gente estiver. Então, acho que esse é super importante, que vocês ajudam na gestão pública. Gestão pública ainda, nós temos muito pouco pessoas que... As escolas de gestão pública, elas são muito novas, elas são da década de 60, então, agora que nós temos muita coisa, formação acadêmica, doutorado, mestrado, enfim, mas nós temos muito poucas pessoas que estão preparadas para fazer. E não é uma tarefa qualquer. Muitas vezes você é um excelente advogado, e aí você vira um secretário, e aí você percebe que daquilo que você tudo sabia, talvez você tenha que aprender muito para poder executar. Então, eu acho que é uma aprendizagem que é rápida, ela tem que ser rápida, mas eu acho que nós temos que ser gestor público, eu diria que é uma escolha. Não é... Você não vai por acaso, mas é porque você escolhe essa atividade, é porque você vai fazer uma doação. E por mais que possam dizer que ganha bem, que não sei o quê, que é uma maravilha, que não sei o quê, é uma doação que você vai fazer. Quem tem e pode vivenciar isso, daqui a 4 anos poderá, quem nunca vivenciou isso, poderá ter certeza do que eu estou falando. Se trabalha muito, se doa muito, a gente tem muito, abre mão da família, abre mão de amigos, abre mão de uma série de coisas, e trabalhamos 15, 20 horas por dia para poder atender aquilo. É muito doação mesmo. E eu diria que o que é muito importante, que vocês tentem, como se fosse um livro de cabeceira, o programa de governo. Porque esse prefeito, essa prefeita que foi eleita ou eleito, ele foi em cima de um programa de governo. E aquilo que não for possível ser feito, que não for possível ser implementado, tenham coragem de dizer para a população por que não dá para ser feito, por que houve erros na hora de conceber, na hora. Não, simplesmente esquecer de que você colocou aquilo no programa de governo não é a melhor saída. Melhor saída é que você possa dizer de peito aberto que você não conseguirá implementar. Então, o programa de governo, eu trabalhei durante muito tempo com o prefeito, que ele dizia que toda noite, quando ele chegava em casa, ele ticava, sabe aquela coisa de você botar um tique do lado? Olha, hoje eu concluí isso, aquilo, aquele outro.
Então, é você ter o programa de governo. Claro que, muitas vezes, um programa de governo ele pode ser perfeito, mas ninguém sabia, por exemplo, que nós íamos ter a Covid-19, que nós temos que alterar nossos programas de governo, de quem fez um programa de governo em 2016 para ser cumprido de 2017 a 2020, teve que alterar. Mas nós temos que ter coragem de dizer, por conta disso, eu alterei isso para poder atender aquilo. Então, ter muita clareza em relação a isso. Porque o que nós chegamos, eu acho, na situação que nós estamos, aonde a política não tem credibilidade, o político não tem credibilidade, é por não falarmos a verdade. E eu acho que para nós que estamos entrando em gestão pública, nós temos que tratar isso com uma super mega responsabilidade. E estamos vivendo tempos que também não são bons. Então, o programa de governo tem que ser a nossa Bíblia. Tem que ser aquilo que a gente vai seguir, mesmo que ele seja modesto. Mesmo que eu tenha feito um programa de governo muito modesto, eu vou conseguir fazer tudo isso no primeiro, no segundo ano e vou avançar muito mais. Ou eu não vou conseguir fazer porque a gente não sabe o que vai acontecer com a macroeconomia. Porque, por exemplo, Garça depende do desenvolvimento macroeconômico para que ele possa ter resultados. Ele só vai conseguir ter investimentos se ele tiver melhor arrecadação. Então, o tempo inteiro é super importante que a gente faça esses ajustes. Então, eu diria que, Daiane, é uma Bíblia sagrada e que a gente vai corrigindo as fotos. Não é que tudo aquilo vai ser cumprido, não é que tudo aquilo, naquele momento que você pensou, tem condições de fazer, mas a gente tem que ter responsabilidade pelo que nós escrevemos, eu acho que é fundamental. Não só para a sua gestão, mas eu acho que para a política como um todo e para as próximas gestões. Eu acho que é um pouco isso. Eu gostei de... eu vou passar para o Guilherme, mas assim, você falou duas coisas muito legais. Três, na verdade, você trouxe, né? Um é ter o plano de governo como Bíblia, o segundo é comunicar direito com a população, e o terceiro é amar o que você está fazendo, que foi o primeiro que você disse. Esse talvez seja o mais importante. Guilherme, enfim, primeiro quero saber por que você está aqui, né? O que você está fazendo aqui, mas também queria saber de você o que não deve ser feito, então? Eu sei que você pode complementar muito o que a Dulce falou, mas o que também a gente não deve fazer, enfim, o que não deve ser feito durante essa transição? Bem, primeiramente, boa noite a todos, é um prazer estar falando com vocês, agradeço o convite também, estou com a Mira, que é uma colega de campo, a Dulce, estou tendo um enorme prazer de conhecer, sempre que a gente tem o prazer de conhecer pessoas que têm longas trajetórias no serviço público, é a certeza de um aprendizado, porque a gente fala, né, errar uma vez, errar duas vezes, mas errar 30 anos e continuar no serviço público é amor. E eu também estou no começo da minha carreira, mas eu tenho essa paixão e vejo na Dulce uma referência que eu quero continuar errando também, porque a gente fala, o canto da sereia nos leva tanto para fora, né, do campo da administração pública. Vai fazer o quê aí? Não vai ganhar dinheiro, os advogados vão rir da gente, porque se você ganhar dinheiro dentro da administração pública, você não vai, né? Não de maneira lícita. Então, e aí, assim, eu acho que tem algumas coisas legais aqui, porque a Aimee, o Caio Amado eu conheço de outros carnavais, conversei com a Thalita esses tempos atrás, acompanhei o Caio, inclusive santista, está na semifinal da Libertadores, também sou santista, acho que essa é uma das coisas que nos juntam. Em São Vicente estão rompendo um ciclo com o Pedro Gouveia e com a relação que tem com o Márcio França, e assim, tem toda uma reorganização política, um peso enorme. Então eu tenho aqui também Joinville, a primeira prefeitura do Partido Novo, se eu não me engano. Então a responsabilidade com que se tem do nível nacional é enorme, né? Todos os olhares estão para ali. Eu vejo alguns casos aqui eu conheço Garça, conheço a região de Garça, de Marília, conheço Orindiúva, passa um rio bonito ali do lado também, então tem toda uma relação regional, então conheço também o trabalho, já tive, inclusive nessas regiões,
com os programas estaduais. E por que eu estou aqui? Sou graduado e mestre em administração pública, sou mineiro de São Sebastião do Paraíso, que é a terra da manteiga aviação. Então, se eu sei um pouquinho de vocês, agora vocês sabem um pouquinho de mim. Eu fiz um intercâmbio na Espanha, estudei políticas públicas da União Europeia, estudei política espanhola, política internacional, entendi um pouquinho como algumas instituições podem funcionar de maneira diferente do que a gente está aprendendo aqui também. Trabalhei com digitalização de pequenas prefeituras e médias prefeituras no estado de São Paulo também, fora do estado de São Paulo. Então, realmente, esse processo porque se a gente está falando de dados, a gente está falando de dados agora também, dentro desse contexto de digitalização, e a gente sabe, né, eu não sei, acho que foi o Sanei que falou da questão da cultura. Eu falei, gente, para achar dados na cultura, eu estou trabalhando com um próximo secretário do esporte em Juazeiro do Norte. E para achar dados do esporte? Pergunta quantas pessoas que você atende na escolinha, pergunta qualquer coisa, mas não pergunta uma coisa dessa porque o povo não sabe a resposta. Então, então assim, os programas, do ponto de vista de estruturação, do ponto de vista de informatização, tem muito o que se fazer. E a transição, desde cara, já invade isso, né? Então, primeira coisa, quero muito poder trocar com vocês, quero muito que a gente possa conversar, quero aprender bastante com vocês aqui, porque... Guilherme, você se mutou sozinho. Desmutei. Toda vez que... no meu mestrado, eu estudei transição de governo. Então, toda vez que vocês estão fazendo isso, o nosso objeto, enquanto pesquisa, está avançando. Então, por exemplo, me surpreende o número de experiências de transição de governo na continuidade. Me surpreende. E aí fica aquela pergunta, né? O que você faz numa transição de governo de continuidade? Porque quando a gente fala de transição de governo, é aquilo, né? A terra arrasada, é um outro grupo político, aquele clima tenso no ar. E aí você fala, mas a gente já estava reunido semana passada, estamos reunindo agora, que diferença que faz? Eu acho que vocês estão também em algumas fronteiras da prática, enquanto a gente está buscando também entender um pouco mais, e também as experiências de ruptura, né? De transição durante a ruptura, os desafios estão colocados. Faz uns 100 anos que é assim e vai continuar assim. Que chegar lá e não tem dado, chegar lá a informação é diferente do que se espera, contratos esquisitos, convênios estranhos, prestação de contas, restos a pagar, que eu nunca vi tanto que tem restos a pagar em dezembro de serviços que já foram prestados. Então, assim, tem uma série de questões que estão colocadas. E aí, assim, complementando um pouquinho que a Dulce trouxe, chamar você de professora, tá, Dulce? Porque você acha que é mais do que qualquer outro título aqui. Além dessa institucionalização das políticas públicas de maneira geral, eu acho que tem um aprendizado que vocês têm que estar passando, porque a gente já não vai... Dia 1º de janeiro, ninguém vai querer mais falar de transição. A gente sabe que o nosso tema ele é pop, só de 2 em 2 anos, num período muito curto. Agora, o aprendizado que vocês têm aí, mas a minha lei de transição é ruim. É uma portaria, que nem lá em São Vicente. É uma portaria mequetrefe. Eu sei porque eu falei com a Thalita, eu posso falar numa boa disso. Então, assim, é uma portaria muito ruim, que não garante nada. Não tem acúmulo institucional. Não tem. Então, assim, a experiência que vocês estão tendo, se tem uma coisa que vocês podem entregar já, é uma transição melhor para as próximas transições. E a hora de discutir transição não é perto da eleição, é agora. Porque perto da eleição, politicamente é ruim, estão achando que a gente não vai continuar, pipipi, popopó, normal. Política é assim, está colocado. Agora, vamos mandar um projeto de lei robusto. Nós temos aqui modelos de projeto de lei que a própria Comunitas trouxe, adaptado com a nossa experiência, para transformar as próximas transições. É uma entrega que você já faz no primeiro ano. Então, assim, isso já é uma entrega e que não tem valor essas coisas. Então, essa questão de você já estar entregando isso, é possível, sim. O que não pode deixar de ser feito, às vezes a gente fica fazendo a transição, o que eu quero com isso, né? Eu acho que se a gente olhar a antecipação de problemas e questões, você já... Por quê? Você antecipa enquanto o problema não é seu, juridicamente falando. Então, você já toma pé. Você não vai chegar lá no dia 1º, você já é responsável por aquilo. Você já busca, inclusive, eventualmente, soluções. Essa questão da adaptação do plano de governo é fantástico.
eu estou em continuidade. Então, já vamos pensar em instrumentalização. Mas vai começar... Essa preguiça de esperar o ciclo passar, não sei o quê. Tem coisa que é bom de passar agora no final do ano. Que pega noventena, que pega anualidade, que são alguns princípios do direito tributário. Eu já vi, por exemplo, em transições de governo, em que se aprovou majoração de impostos, revisão da planta genérica de valores, em que se aproveita esse período, em que você quer alguns remédios amargos, agora é a hora, não tem que esperar depois, não. Porque depois o cenário vai mudando, você não tem... Às vezes, essa eclipse a gente teve esses dias. Às vezes a gente quer um eclipse político para aprovar as coisas, não precisa. Às vezes tem que aproveitar esses tempos. E agora, o que não pode deixar de ser feito? Achar que você vai mudar tudo, ninguém pensou em nada antes de você. Acho que essa é uma coisa que eu escutei já de políticos experientes, assim. Chega lá no dia a dia, você vê que você faz 80%, 90% do que já estava previsto que você fizesse, do seu dia, do seu tempo, porque as coisas são impostas, né? Já tem uma cultura que estava ali, e já tem uma obrigação que estava ali. E aí você consegue arrumar um espaço, de acordo com o seu planejamento, para você implementar um plano de governo. Agora, chegar lá achando que tudo que foi feito é ruim, tudo que foi feito está contaminado, é colocar tudo num balaio só. E aí eu acho que é muito difícil a gente entrar assim. É difícil porque a relação de desconfiança com o servidor, o servidor, o chefe dele não sabe quem que é. A equipe não sabe quem que é o secretário e o servidor que não sabe como que vai ser. A insegurança que você já não traz. O secretário que está saindo está desempregado. Não vamos dizer, talvez o humor dele não seja dos maiores assim, em facilitar a tua vida. Muitas vezes é essa situação. Então, essa questão de uma postura respeitosa, uma postura aberta para compreender políticas que estão dando certo, para compreender as rotinas, para compreender os problemas, eu acho que podem ajudar muito na missão dessa transição que está prestes a acabar. E o que não pode ser feito é o que é feito na grande parte. Entender que isso é um processo burocrático de transmissão de documentos. O cara que acha... Porque aqui, infelizmente, existe uma visão, muitas vezes legalista, de que basta meia dúzia de ofício, vem meia dúzia de informação, a gente vai lá, bate palminha, tem uma comissão que for formalizada na portaria, fica-se em casa. Não faz transição, você perdeu o tempo de todo mundo. A transição é um momento da transição de conhecimento, de antecipação de cenários, de ajuste do plano de governo. Se nada disso foi feito, eu acho que tem coisas a serem incrementadas. Obrigada, Guilherme. Muito bom. Gente, vocês estão muito empolgados, né? Miriam, queria que você contasse quem é você para quem não estava aqui ontem, porém, eu queria dizer que além do que a Miriam vai falar, a Miriam é a pessoa que está nos apoiando, né, na construção dessa jornada e principalmente da trilha, então a Miriam está fazendo as ferramentas que estão disponíveis lá para vocês baixarem, então usem aquilo, porque assim, é uma coisa muito nova, ela pegou muita coisa, foi fazendo benchmark, mas muita coisa foi construída para lá. Então hoje a gente até recebeu uns feedbacks muito legais, assim, do pessoal que está usando. Então, enfim. E aí eu queria que você falasse o que você está fazendo aqui, Miriam, mas que você também trouxesse esses pontos que o Guilherme, que a Dulce, complementasse um pouco esses pontos que eles trouxeram. O que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer nesse momento? Então, boa noite a todos e a todas. Já vou pedir para as mulheres falarem no chat, mostrarem suas experiências, suas dúvidas, seus anseios, porque nós somos mais do que a TPM nos marca, né? Nós somos muito mais. Boa noite, professora Dulce, já tinha escutado falar de você, é um prazer poder estar dividindo esse momento. Guilherme, a gente já se conhece há de um tempo e já estamos acabando de fazer um trabalho junto também em transição para os municípios paulistas. Eu não gosto muito de falar assim sobre mim, porque, olha, da Polícia Militar de Pernambuco, à Universidade Federal, passando por 7 anos na Ilha de Noronha, implantando tecnologia, sou eu. E aí, no meio, teve várias coisas. Então, já passei por várias transições. E aí, eu acho que
Eu gosto muito de poesia e acho que gosto muito de Drummond, quando ele diz assim, vai ser gauche, né? Eu acho que em transição a gente tem que ser gauche, a gente não pode querer ser a mesma coisa. E eu preparei todas essas ferramentas e só o que não é nosso são umas planilhas muito interessantes que serão mostradas aqui, né? Já estão partilhadas na trilha, mas serão mostradas aqui, que são umas planilhas que foram desenvolvidas pelo CEPAM em 2012 e que agora nós fizemos uma atualização delas, eu participei dessa equipe que fez a atualização e conversei com Carminha Meirelles, que é quem, junto com Silvia Maura, são duas referências, duas gigantes em transição aqui no Brasil, e conversei com elas e elas disponibilizaram esse material para a gente utilizar aqui com muita generosidade. Elas fizeram isso porque também partilham desse ideal, né, que o conhecimento é para ser compartilhado e as transições têm que acontecer mesmo. Falando em portaria, como o Guilherme estava citando aí, eu lembro que quando eu estava fazendo as propostas de portaria, de decreto, e Larissa, que é a pessoa com quem eu venho trabalhando mais de perto, ela disse assim, Miriam, ó, tem uma portaria aqui bem simples. Aí eu disse, não, vamos ser gauche, vamos botar tudo aí nessa portaria, porque para fazer uma coisa pequena, a gente vai propor o quê? Então, vamos botar tudo no decreto, vamos botar tudo na portaria. Se alguém pegar o modelo e não quiser adotar, é outra coisa, mas está lá. E depois que está escrito, tem que ser cumprido, né? Assim, peguei a portaria, é uma minuta, mas eu publiquei, tem que cumprir. Então, eu penso que é isso. Em transição, a gente tem que... Quando eu comecei a estudar transição, eu comecei esse pensamento de ser gaucho me acompanhava porque eu não via ninguém falar em reeleição, né? Fazer transição nas mudanças que aconteciam. Era como se a casa fosse sua mesmo, não havia necessidade de avaliar, de fazer avaliação do que tinha sido implementado, de consertar erros, de haver uma possível mudança de secretário, ou até mesmo de vice, né, prefeito ou prefeita, e tudo continuava como se no dia 2 de janeiro nada tivesse alterado, nem mesmo um novo plano de governo se fazia. E eu comecei a falar sobre a necessidade de se fazer a transição sempre que tem mudança na gestão, independentemente de ser eleição ou reeleição. E, por fim, eu lembro muito de Guimarães Rosa, quando ele diz assim, sobre plano de governo, né? Eu associo, quando ele diz assim, uma coisa é a gente ter as ideias, a outra coisa é a gente botar essas ideias arranjadas no papel. Isso é um diálogo de Adorim com o Riobaldo, né? E aí ele diz assim, aí a gente, quando vai botar as coisas no papel, aí tudo muda, porque é gente que sangra, gente que tem alma, gente que quer emprego, gente que quer colocação, gente que nasce, gente que morre, gente que quer sombra, gente que quer vida. E aí as coisas mudam de figura. Aí ele diz assim, aí ou eu vou viver no safado comum, e aí eu pulei essa etapa dele e disse, não, a gente tem que fazer o extraordinário. A gente não pode fazer o safado comum. Ele diz safado comum mesmo, viu, gente? Eu pensei, a gente tem que fazer o extraordinário, a gente tem que pensar no caminho das pedras, a gente tem que pensar como é que João e Maria, lá da nossa infância, conseguiram voltar para casa. Tiveram a ideia de soltar pão pelo caminho. Claro que alguns pássaros foram lá e pegaram alguns pedaços de pão, mas eles ficaram com a rota para volta para casa. Então, quando a professora Dulce diz assim, a gente faz a transição ou a gente fica no governo e tem um aprendizado e quem vem depois pode se basear nesse aprendizado, é por meio da nossa história, por meio de um referencial, de um instrumental que a gente deixa. Por isso que essa trilha, essas ferramentas que estão lá, foram construídas e estão sendo construídas nesse sentido, de mostrar não uma receita, porque as realidades são diferentes, mas mostrar um caminho. Pode ser feito dessa forma, e aí você ajusta. Então, mais uma vez, eu reforço o convite, né, para vocês irem lá nas trilhas. Hoje a gente vai mostrar algumas coisas que tem, novas, inclusive.
A gente vai mostrar um livro de transição setorial que pode ser estendido para ser o institucional, né? Vai mostrar uma agenda 100, mas não uma agenda 100 dessas que a gente encontra, claro, com muito respeito por quem faz, mas dizendo assim, coloca aqui as coisas que são mais importantes. Não, a gente fez um instrumento mais voltado para o planejamento, é tudo referencial, vocês podem adaptar à realidade de vocês, mas vocês vão ter, por exemplo, no livro de transição, vamos ver ali naquele setor onde teve a reeleição, né? Naquela secretaria, que vai ter uma continuidade, mas vamos ver quais foram os pontos fortes, quais foram os pontos fracos, o que é que a gente precisa melhorar, quais são as metas. Claro que essas metas têm que estar sintonizadas com o plano de governo. Então, a gente vai mostrar esses instrumentos para vocês e também mostrar essas planilhas setoriais com essas informações que são essenciais para cada pasta, tá bom? Obrigada, Miriam. Bom, gente, eu vou fazer uma provocação aqui para a Dulce. A gente precisa usar essa experiência toda dela, porque acho que é muito bom tê-la aqui com a gente, Dulce. Eu queria que você contasse para a gente assim, o que você já viu por aí que você imaginou, puxa, isso aqui tinha que estar em todas as transições, sabe? O que você já viu de bom? Porque eu acho que é a partir daí que a gente consegue também pensar em alguma coisa. E aí eu vou deixar até aberto, eu sei que a Miriam tem conteúdo, o Guilherme, e aí se vocês também quiserem trazer alguma experiência, eu acho que é muito bom, porque a gente cria ambiente e a gente cria novas possibilidades. Mas você deve ter passado por muita coisa, né, Dulce? Sim, Daiane. E aí, por exemplo, tem situações agora, eu acho que o Timóteo é o exemplo, que você tem uma transição de governo reeleito ou de sucessor. Eu acho que talvez a maior dificuldade de uma transição não é aquela onde é que está havendo ruptura. Porque onde é que está havendo ruptura, a gente põe nossas armas na cintura e vai para a guerra. Aquela que você tem uma reeleição ou você tem um sucessor, você não tem guerra. Você está ali com aquela pessoa que muitas vezes trabalhou durante 4 anos, 8 anos contigo, e que muitas vezes ela vai ser dispensada daquele coletivo, daquele grupo. Então, tem toda uma outra... A maior dificuldade que você tem de receber um relatório verdadeiro, bem feito, bem construído, é numa situação dessa. Então, é muito diferente e isso é preciso ser observado. É uma transição e cada vez mais, porque embora tenha a reeleição, mas um governo é 4 anos. Ele fechou 4 anos, fechou aquele governo, ele vai nascer uma outra coisa, uma outra proposta. Ele pode ser melhor, ele pode ser pior, ele pode igual, ele não vai ser. Agora, eu acho que uma das coisas que é super importante, eu acho que o Guilherme passou rapidamente, mas eu acho que qualquer que seja a transição, é a gente não achar que nós estamos entrando numa terra arrasada e que eu sei tudo, que eu sou melhor e que eu sou ganhador daquele troféu. É preciso ser respeitado, certo? Porque na política tem isso. Muitas vezes um governo super bem, mega bem avaliado, ele perde a eleição. Então, é muito importante que a gente tenha essa sabedoria e esse respeito com aquele time que está saindo ou aquele time que está ali sentado na mesa. Então, eu acho que em governo, quer seja em transição, vamos ouvir, por mais que o meu programa de governo tenha sido escolhido, mas eu preciso também saber o que é que aquela gestão que está saindo ou aquela gestão que está findando naquele momento tem coisas boas, sim, feitas. E é preciso ser inteligente e aproveitar. Não é sair desmanchando, dando uma de Jack Estripador, quebrando pela metade, quebrando em pedaços e reimplantando tudo novo. Porque a máquina, ela tem que andar, não dá para você parar e dizer agora eu vou trocar o pneu do carro. Eu vou trocar o pneu do carro com o carro em pleno movimento. Então, tomar muito cuidado com essas façanhas de achar que eu sei tudo e que eu sou capaz de modificar. Nós temos prazo de validade. Então, eu acho que qualquer transição que você for fazer, qualquer momento, não só transição, qualquer governo que você for iniciar,
você tem que lembrar que no dia 1º de janeiro, às 24 horas, você já gastou um dia do seu governo. Cada dia que passou, você já gastou. Então, está atento. E aí o planejamento, o acompanhamento dessa ação é extremamente importante. Planejar, revisitar, ver os resultados que você está obtendo. Porque muitas vezes você faz com a melhor das intenções, usando as melhores técnicas, e o resultado não é satisfatório e você vai precisar corrigir rumos. Então, você tem, desde o momento da transição, que é necessário que você tenha isso como sendo um mote, que você tenha isso como sendo um horizonte daquilo que você vai fazer. E uma das coisas que eu acho mega importante, e que a grande maioria nós não conversamos, e se escreve, inclusive, Miriam, pouco sobre esse assunto, e que eu acho que a gente deveria explorar melhor, é sobre o servidor de carreira. Por pequena que seja a prefeitura, você tem um quadro de servidores que estão de carreira. Respeite esse servidor. Tente trazer para você, trazê-lo para acreditar naquilo que você está fazendo. Porque aquilo que você está fazendo, você faz porque você acredita. Você faz, não é porque você vai ficar rico, não é porque você vai ficar milionário. Se a gente usar as boas práticas de gestão pública, provavelmente nenhum de nós ficará rico, nenhum de nós terá fortunas por conta disso. Então, traga, converse, aproveite, porque ele tem a informação preciosa. Coloque na sua transição, valorize essa ação de conversar com esse servidor, de valorizar esse servidor e de saber quais são as dores, quais são as feridas que ele está tendo, porque ele fica, você vai passar, nós passamos, ele fica. E se esse servidor, você conseguir encantá-lo com a tua proposta, ele vai ser um parceiro de primeira hora. Eu tive situações em que eu cheguei e tinha nessa prefeitura um banco de servidores que se chamava disponíveis, que era aquele cara que só fez merda. Desculpa o palavrão, mas só fez bobagem durante o tempo inteiro, porque ele não servia em lugar nenhum. Porque ele não se adaptava, porque ele tinha fama de preguiçoso, E aí, claro que uma boa parte foi criado, está carimbado nele, não que ele seja dessa forma. E aí eu disse, porque eu quero conversar com esses caras, eu quero ver se eles vêm trabalhar na minha secretaria. Porque eu acho que eu consigo oferecer talvez aquilo que ninguém até hoje conseguiu oferecer. E começamos a construir, e aí foram muitos, e que viraram grandes referências, pessoas que ganharam prêmios internacionais, porque a secretaria que eu estou falando é a Secretaria do Trabalho do município de Osasco. Nós ganhamos muitos prêmios nacionais e muitos prêmios internacionais pela política inovadora que nós fizemos. E pessoas que viraram grandes referências e que nunca serviram para ninguém, porque ninguém quis ouvi-los. Então, muitas vezes não é o salário que vai fazer esse sujeito produzir mais ou menos. O que ele vai dar sentido para a vida dele, que é o sentido que nós temos em ser gestores públicos. Então, um pouco nesse sentido. Então, na transição, eu diria que uma das coisas que qualquer transição precisa ser levada em consideração é a questão de dizer como eu vou olhar para esse servidor público que está lá. Isso é mega importante, porque eu posso ouvir e trazê-lo para o meu sucesso ou para o meu fracasso. Porque se ele quiser te prejudicar e não fazer a coisa acontecer, ele vai fazer não acontecer mesmo. Então, ouça, isso eu acho que é super importante. E que a gente muitas vezes fica preocupada. Nossa preocupação, claro que é super importante entender o orçamento, entender como é que está, entender os números, entender aquilo que acontece. Mas as coisas mais miúdas e tão importantes é o burocrata de rua. É o cara que entrega o serviço público. Sabe? Esse é mais importante. E isso, para qualquer sucesso de uma gestão pública, é você ter o servidor do seu lado. Ouça, muitas vezes ele pode ter um plano mirabolante de
de melhora de salário, de não sei o quê, mas não vai resolver. Então, eu diria que em qualquer transição você traga, faça com que ele se encante por você. Ouça, gaste um pedaço do teu tempo ouvindo o que esse servidor tem. E isso também, o prefeito precisa fazer isso. É muito importante que ele tenha. Não é aquela história de dizer que... E aquilo que precisar ser mudado, vai ter que ser mudado. Agora, vamos dizer claramente por que é que estamos mudando, aonde nós queremos chegar, qual é o caminho que nós vamos fazer, e ele vai ser um dos teus colaboradores para essa mudança. Você não vai chegar com um pacote de mudanças, um pacote de propostas caído do céu e dizer agora execute, porque ele não vai executar para você. Obrigada, Dulce. Miriam, o que você tem visto aí? Você já levantou a mão, já ia te chamar mesmo. Nas suas pesquisas, o que você tem visto que você acha que é case, que precisa ser visto e precisa ser mantido nas demais transições? Eu estava aplaudindo a professora Dulce, porque é uma fala muito pé no chão, né? De quem já teve, de quem esteve. Eu acho que isso, e acredito que ontem nós falamos sobre isso também, sobre a valorização de quem faz a roda girar, né? Muitas vezes a gente chega com essa expectativa de que está começando, confunde o capital político do prefeito ou da prefeita com a nossa própria capacidade, né? Sendo que, inclusive, hoje à tarde eu conversava com Mari e falando que, por exemplo, para mim é fundamental que o coordenador ou a coordenadora da comissão de transição tenha muita habilidade pessoal, porque é um momento que o terreno está muito ouriçado. É um momento em que as pessoas estão à flor da pele, porque houve muitas perdas. Eu considero a transição um momento de perdas e ganhos. Há um ganho, porque nesse momento, mesmo que seja uma reeleição, a gente tem a oportunidade de concentrar, registrar tudo que foi construído. E uma coisa que eu digo sempre, como um mantra, é a oportunidade que a equipe tem de conhecer tudo o que fez, porque no dia a dia, naquela visão de ficar na sua caixinha, né? Na caixinha da educação, na caixinha da saúde, na caixinha do trabalho, da assistência social, a gente não vê a prefeitura ou qualquer outra instituição de um modo sistêmico, mas quando a gente faz uma transição e consegue registrar tudo o que foi feito, a equipe vem para o segundo mandato, inclusive, muito mais energizada, porque ela diz, poxa, a gente fez isso tudo, e tem um aprendizado muito grande, né? Então, essa é uma das coisas. Há esse ganho, em que se valoriza esse conhecimento e o aprendizado durante esse tempo, mas há também perdas, porque, como o Cassiano estava dizendo, mesmo que seja do mesmo grupo, há uma diferença entre os arranjos políticos e os arranjos de gestão, e alguém vai precisar sair dali. E há uma perda. E, nesse momento, eu passei por uma transição que, com o passar dos dias, as pessoas foram percebendo que não iriam ficar na gestão. E elas estavam na comissão de transição. E elas foram percebendo isso. E isso foi tornando o processo muito engessado, porque elas começaram a não querer passar as informações, ou passar de um modo truncado, ou passar de um modo superficial. Porque elas diziam assim, eu passei a ser um número, eu sou minha matrícula. Ninguém está valorizando o meu conhecimento, ninguém está valorizando o que eu já fiz pela gestão. Agora vão simplesmente botar outra pessoa no meu lugar. Então, se a gestão não tem consideração por mim, por que é que eu vou ter pela gestão, né? E aí eu até conversava e dizia assim, olha, mas você trabalhou 4 anos pela gestão, foi um momento de troca, você recebeu e você deu, você agora pode ir para outro lugar, deixa as portas abertas, entrega os produtos que você fez, porque quando você foi fazendo aquilo, você também era remunerado, você também aprendia com o seu fazer, né?
E aí acabou que, a partir dessas conversas, o clima foi melhorando. Mas eu diria que, assim, é muito importante que as comissões de transição tenham essa habilidade pessoal, política, para perceber o ambiente, principalmente a coordenação. E diria também que o que não se deve pensar também é que, por estar ali na comissão de transição, por exemplo, como coordenador, como coordenadora, nós vamos ser o Palocci da vez, né? Terminada a transição, o cara fortão. Ninguém quis depois o fim, né? Mas, assim, no momento inicial, todo mundo queria. Então, não é missão estar numa comissão de transição, estar na gestão, como a própria professora Dulce falou, como o Guilherme falou, não se ganha dinheiro, não. É missão, é trabalhar o dia todo, até 8, 9 horas da noite, recebendo pessoas, conversando com pessoas, e quando a porta do seu gabinete fecha, é que você vai parar para fazer as coisas burocráticas, porque durante todo o dia você estava trabalhando ali para atender, para resolver. Então, eu diria que quem está na coordenação, principalmente das comissões de transição, tem que ter esta habilidade de saber que está numa missão, que não tem o poder, que quem tem o capital político é o prefeito ou a prefeita, né? E que é preciso ter cuidado para não causar um clima de estranhamento já no início, porque a gente sabe que a comissão de transição é o elo, mesmo se for uma reeleição, ela é o elo entre o mandato que está terminando e o que está começando, mesmo sendo o mesmo grupo, mas sempre há diferença, sempre há alguém novo que está chegando, e aí esse momento, a transição é isso, é assim, ó, a gente está mudando de uma situação X para uma situação Y, mas a gente precisa mudar reconhecendo tudo que foi feito até agora e reconhecendo o trabalho que foi feito por essas pessoas que fizeram a roda girar até então. Obrigada, Miriam. Eu vou pedir para o Guilherme complementar essas falas, Guilherme, e aí a gente vai abrir para perguntas, se vocês já quiserem até levantar a mão, enfim, ou colocar aqui no chat, a gente conversa um pouquinho antes de passar para o próximo bloco desse encontro. Bem, a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão das sugestões para a transição de vocês. Eu vou falar como que eu comecei a estudar transição. Saiu uma notinha de rodapé, sabe aqueles torpedos de jornal, que tem todo jornal que a gente é obrigado a ler para ver o que está acontecendo na política da cidade? Sobre a criação de um portal da transição aqui em São Carlos, que é onde eu estou morando hoje. E eu trabalhava com tecnologia para a área de administração pública, eu falei, gente, nem sabia o que era transição, mas o fato de ter esse portal... só um minutinho. Amor, você pode baixar? Obrigado. Nossa. Bem, o fato de ter um portal da transição é uma coisa muito diferente, porque mal tinha transição. Como assim eles estão pegando a informação e estão disponibilizando para todo mundo? Partimos do pressuposto da lei e que essa informação que vocês estão trocando, em sua imensa maioria, não são informações de caráter privado, sigiloso ou confidencial, conforme já prevê a lei. Então, assim, por que não abrir um espacinho ali não precisa criar um novo portal, mas abre um espaço, abre uma janelinha, uma etiqueta dentro do portal da transparência e disponibiliza essas informações para todos, disponibiliza o livro da transição para todos, disponibiliza essa informação para falar, gente, essa é a prefeitura real, porque na eleição nós temos duas prefeituras, a péssima, que a oposição está colocando, e a maravilhosa, que a situação está querendo ver. Normal, política é assim. Agora, aquela que a gente tem com a transição, ela é desconhecida, porque é um pouco da real. Então, eu acho que você criar, ainda mais as candidaturas que foram eleitas com o conceito da transparência, com o conceito do controle social, por que não? Barato, rápido, entrega já. Entrega desde o início. E se você entra fazendo gestão desde o início de um jeito, acho que a chance de você continuar assim é muito maior do que simplesmente aqueles discursos acalorados que a gente tem no momento de campanha, né, que é propício para isso. Outra coisa, a comunicação da transição. Só vocês sabem o trabalho que isso dá. Aí chega 1 milhão de planilha,
difícil de entender, chega um caminhão, eu lembro que quanto mais para trás, pior, eram caixas e caixas de Xerox. E aí, no interior tem um ditado, né? Eu não sei se vocês já viram avestruz cacarejando, botando ovo. Mas a galinha, quando bota um ovo, todo mundo sabe. Então, assim, o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante. Então, tem que ser comunicado. Sabe? Olha, estamos fazendo a transição. O prefeito eleito tem que dar legitimidade, tem que trazer isso para as redes sociais, e que nós estamos trabalhando, o objetivo é esse. Por quê? Esse é um trabalho hercúleo. E se você comunica bem, desde o início da gestão, essa é uma coisa que tende a se permanecer. Quantas gestões, a gente fez um bom trabalho, mas não comunicava, bibi. Essa conversa aí, ó, tem direto. Então, vocês estão fazendo política também já, até porque daqui 2 anos tem eleição de novo. E isso está colocado, não é uma realidade, não é uma coisa que, ai, que surpresa, o meu candidato já está olhando daqui, o meu prefeito, faz parte, ué, gente, os ciclos políticos são assim. Outra coisa, ganhei a eleição. Então, isso está acontecendo bastante, algumas transições que eu estou acontecendo. Infelizmente, eu sou comentarista de rádio interior, então você conversa com o prefeito, mas prefeito, o que vai mudar? Não, tá tudo bom, porque ganhou a eleição. Avaliação de políticas públicas e vitória política não é a mesma coisa. É totalmente possível você ser muito bem eleito e as políticas públicas que você está fazendo na sociedade serem horrorosas. E eu falo isso com tranquilidade, assim, porque a avaliação de políticas públicas, e o Comunitas tem uma tradição em falar disso, é muito mais amplo do que o voto. É uma outra questão que também tem suas inter-relações. Quem faz boas políticas públicas geralmente tem uma chance de ser bem eleito. Agora, não é a mesma coisa. E outra, o eleitor ele olha o conjunto também, como um todo, aqui, uma parte específica. Quer dizer que está tudo certo. Quer dizer que está tudo lindo em todas as áreas. É uma oportunidade única, que não vai ter mais. De parar e avaliar, fala, gente, como que tá isso, como que tá o esporte, não sei o quê. E se não fizer agora, não é por nada, não. Eu acho que caso não tenha uma cultura de avaliação, caso não tenha uma secretaria de planejamento, caso não tenha essa cultura de avaliação de políticas públicas, não vai ser depois. Então, assim, pela minha experiência particular, então, aproveita. É agora que é a hora de fazer isso. Existem algumas coisas que estão travadas. Uma licitação do ônibus que está travado. Não sei, obra é agora que é a hora de pensar num cronograma de ação para essas coisas. A professora trouxe sobre a importância do servidor. Eu vou trazer, tanto que isso é sensível. Eu acompanhei um caso na cidade do interior, 50 mil habitantes, aqui em São Paulo. E o cara já tinha sido prefeito, estava voltando. E nesse espírito republicano que todos vocês estão acostumados aqui, né, em que não pode entrar dentro da prefeitura e que não pode passar informação, se não ser escanteado e não sei o quê. Eu lembro que os servidores eram chamados à noite na casa do prefeito, porque ele sabia da importância daquela informação. Então, falou, eu preciso, porque eu já fui prefeito, sabe das coisas, quer se antecipar. Então, ele dava um jeito de chamar de qualquer jeito, porque durante o dia não podia, porque se alguém visse tinha um problema. Então, assim, só para vocês verem o tanto que, às vezes, a gente tem a disponibilidade dos servidores e descarta desnecessariamente, sendo que, na verdade, quando você for pegar todos esses relatórios, pode ter certeza que quem produziu, quem sistematizou e quem juntou tudo isso são os servidores de carreira. Pode ficar tranquilo que quem fez isso foi o servidor de carreira. A produção de dados administrativos em qualquer prefeitura no Brasil é feita por servidor de carreira, em sua maioria, sobretudo os mais sensíveis. Quanto mais sensível, mais provavelmente isso é feito por um servidor de carreira. E por fim, e aí isso já cai duas coisinhas, né? Uma da agenda 100. Mas o que é isso que eu vou fazer? Que hora que vai bater aquele papo com os servidores? Sentei na cadeira, minha agenda está organizada como? Vai vir os setores aqui conversar comigo? Vai ser 1 a 1? Quero entender, quero me aproximar, porque você vai ser líder dessas pessoas. Então, como que vai se dar esse trabalho? E outra coisa, não só com as organizações que vocês pretendem trabalhar, com as associações que vocês pretendem trabalhar. Mas eu sou aqui do esporte, e agora? O que eu faço? Você já marcou a sua audiência lá com o secretário de esporte estadual? Porque, por exemplo, eu falo tranquilamente, todo mundo tem interesses, tem convênios, tem obras paradas e tem uma série de convênios e parcerias com o governo do estado ou emendas parlamentares a serem pagas. Tudo isso é responsabilidade dos secretários agora.
Então, assim, isso já está na agenda da primeira semana. Porque, assim, quanto mais para frente, mais difícil de buscar essas coisas de maneira organizada, de maneira planejada. Então, acho que essa é uma das coisinhas que pode trazer para incrementar a transição desde já. Legal, legal, Guilherme. Bom, gente, a gente tem muita coisa ainda para mostrar. O Hugo e a Paula levantaram a mão, só vou pedir para vocês se apresentarem, falarem de onde é, primeiro ou segundo mandato. E agora, assim, como a gente está com o tempo um pouquinho apertado, se a gente conseguir todo mundo ser conciso, o Hugo e a Paula já fazem a pergunta e aí depois o pessoal já responde, porque senão a gente não vai conseguir chegar na parte prática com as ferramentas. Pode ir, Hugo. Bom, boa noite, tudo bom? Boa noite, Daiane, Miriam, a professora Dulce, o Guilherme e os demais participantes. Eu estou como coordenador da equipe de transição aqui em Bezerros, uma cidade a 105 quilômetros de Recife, interior de Pernambuco, 60 mil habitantes, aproximadamente, segundo o último censo. E a minha pergunta envolve muito a questão dos servidores, que o Guilherme tocou muito bem, e a professora Dulce também, que é a questão da valorização dos efetivos, né? A gente costuma dizer que o gestor passa, né? O efetivo fica, é quem fica na gestão, é quem faz com que a administração pública funcione. Há um mito de se dizer que os comissionados, que são aqueles indicados pelo gestor, os cargos de confiança é que vão fazer a máquina pública funcionar, mas a gente sabe, como o Guilherme bem falou, na hora de levantar os dados, os históricos, né, as informações e relatórios são os efetivos que nos contribuem com essas informações. Mas, olhando para um cenário não muito favorável, onde, por exemplo, o município hoje, Bezerros, está acima do limite prudencial de investimento com despesa com folha de pagamento, né? Então, a gente cada vez mais vai contar menos com comissionados e contratados, né? A gente vai depender cada vez mais dos efetivos. Pensando dessa forma e utilizando um portal, como o Guilherme informou, a gente até pensou em fazer isso, Guilherme, em criar um portal onde as pessoas pudessem nos alimentar com as informações de forma anônima, inclusive, porque há rixa política em quem entrou e quem perdeu, né? Mas a gente ficou... É uma sensibilidade para não estar recebendo denúncias e estar comprometendo os servidores, né? Que a gente sabe que determinada informação, a gente sabe que foi justamente um efetivo que nos forneceu, né? E aí essas pessoas sofrem algum tipo de retaliação. Pensando na Agenda 100, a minha pergunta para vocês é: no município onde a receita própria é insuficiente, que depende muito de FPM e dos convênios, como tentar maximizar o tempo para que fiscalmente legal, né, ou fora do calque, para estar transformando o plano de governo em projetos para atrás de recursos federais, né? Como otimizar o tempo para nesses 100 dias, a gente regularizar fiscalmente o município, tirá-lo do calque e fazer com que os projetos elaborados lá atrás na campanha possam ser transformados efetivamente e trazer benefício para o município a médio e longo prazo. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho e vou pedir para a Paula fazer a pergunta dela e aí a gente já fecha. Boa noite, Paula. Se você puder falar de onde que você é? Sim. Boa noite a todos, gente. Boa noite, Daiane. Eu me chamo Paula Iores, eu sou de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. A minha cidade tem 517 mil habitantes. Eu sou a vice-prefeita eleita. Atualmente estou no meu primeiro mandato de vereadora, minha primeira experiência política. Além disso, eu só concorri em outros momentos a deputada federal. Entrei na política por uma causa, né? E tenho assim uma bandeira forte em relação à participação da mulher na política. Eu sou presidente do PSTB Mulher aqui do meu estado, e tenho um desafio muito grande, assim. Eu levo a política muito a sério, assim como a minha trajetória maior, eu tenho 58 anos, minha trajetória maior
é no mundo privado, né? Eu sou psicóloga organizacional, tenho uma experiência em gestão na indústria, na área de saúde, já administrei hospital, e vim para a política em razão, assim, até mesmo, assim, dizendo muito rápido para vocês, há 8 anos atrás, meu filho de 13 anos foi assassinado, e eu comecei a fazer toda uma trajetória na questão da segurança pública, e acabei saindo do meu trabalho, eu era diretora de um hospital, concorri a deputada federal, fiz uma excelente votação, e depois assumi o partido aqui em Caxias, me elegi a vereadora mais votada do município, e estou agora como vice-prefeita, né? Então, assim, Daiane, eu, na verdade, não tenho exatamente uma pergunta. Eu quis falar para me apresentar para o grupo, para dizer um pouquinho de por que eu estou aqui. No encontro de ontem eu não pude estar, né? Acompanhei os outros, assim, o gravado, porque imagina, né? Todos nós estamos na mesma situação, né? Uma eleição de segundo turno, que em novembro, 20 dias, né, para montar o secretariado, então eu estou coordenando a transição. E eu fiquei muito feliz quando recebi o link dessa oportunidade do Comunitas. Há algum tempo eu já ouço falar do Comunitas, o nosso pessoal aqui do estado, o governador, o prefeito da capital, eu sei que tiveram uma participação bacana no Comunitas, e eu sempre tinha curiosidade, né? Porque essa profissionalização do setor público é fundamental. Então, eu admiro muito o trabalho do Comunitas. E quando eu recebi esse link, eu disse, nossa, tenho que participar, porque eu quero aprender, né? O que vocês têm para ensinar, profissionalizar, né? E na condução da transição, então, ainda mais. Compartilhar com vocês que eu fui bem atuante, né, no plano de governo, e entre as coisas que a gente combinou e que eu propus e que foi muito aceita, né, nós fomos uma chapa pura aqui, né, o candidato a prefeito e eu, os dois do mesmo partido, coligados com mais outros 4 partidos pequenos. A gente teve, no primeiro turno, tinham 11 candidatos, nós fomos para o segundo turno e vencemos muito bem a eleição. Então, assim, uma eleição bacana. E nós... muito tempo? Não, estou concordando, né? Pois é. E nós, eu achei bem importante, assim, né, até pela minha formação, eu gosto muito da gestão e acho que a gente precisa sempre envolver muitas pessoas. Há pouco, né, estava sendo falado da importância do servidor público, né, da gente envolver as pessoas, eu acredito muito nisso. Como que a gente combinou a transição aqui? Que todos os presidentes, né, os presidentes dos 5 partidos e pessoas indicadas por eles, das executivas, participassem de todos os encontros, das apresentações de todos os secretários das pastas, para entenderem a complexidade de um município, né, de 517 mil habitantes, que passa por um momento, assim, a nossa cidade sempre foi de pleno emprego e vivemos um momento mais difícil, porque na hora de querer fazer as indicações para composição de secretariado e assim por diante, é muito importante compreender o significado, né, a complexidade disso, e poder ter estivemos juntos desde a confecção do plano de governo, estivemos juntos durante a campanha, e agora, para poder compor o que nós nos comprometemos na campanha política, é de fato, formar um novo eixo político, de não fazer blocão e nós negociamos, nós aceitamos apoio no segundo turno, mas não negociamos apoio. Então, está sendo assim, o nosso desafio é montar um secretariado profissional, secretariado. Eu gostei o Pedro Parente falou, né, no momento de gravado, do FHC, né, da fidelidade com o projeto, a habilidade, né, e a competência. E a gente está procurando respeitar essas questões. Então, obrigada, Paula. Obrigada. Primeiro, assim, eu não sei se vocês estão me ouvindo, meu áudio está meio estranho, mas, assim, acho que... Desculpa que eu usei demais o tempo. Só que minha coisa
Imagina, Eu tô aqui para imagina. aprender com você. A gente te agradece. A gente, na verdade, você falou que a Comunitas tem um monte de coisa. Na verdade, nossa rede tem um monte de coisa para compartilhar, né? Isso aqui que é a Comunitas, é essa rede. Então, enfim, obrigada. A gente quer que vocês mantenham, que continuem vindo, entra no grupo do WhatsApp pra gente, porque a gente vai ter uma parada aí de Natal, mas na segunda semana de janeiro a gente tem muita coisa para fazer juntos. Eu vou pedir para a Dulce responder essa pergunta, se o Guilherme quiser compartilhar, porque daí a gente entra nessas ferramentas com a Miriam bem rapidinho. Você está com a pergunta aí, Dulce? Sim, exatamente. Do Hugo, que é de Bezerros. Bezerros fica, e você falou, região metropolitana de? Interior de Pernambuco. Interior de Pernambuco, né? Ainda não somos região metropolitana. Ah, tá, entendi mal, então. Então, Hugo, é uma situação bastante difícil, porque vocês estão no CAL, que eu vivenciei numa gestão também, os primeiro ano e meio, nós trabalhamos para que a gente pudesse resolver a história do CAL, que não é uma situação fácil, principalmente no momento onde a economia não dá sinais de crescimento ou de melhorar. Por outro lado, me perdoem, talvez alguns que estejam alinhados ao governo federal, nós não temos hoje um banco de projetos ou como buscar projetos no governo federal está cada dia mais difícil. Então, nós estamos um pouco, como diz o velho ditado, no mato sem cachorro. Agora, Hugo, nem por isso, por exemplo, na minha experiência, e depois, se você quiser conversar, enfim, a gente pode aprofundar isso numa conversa mais longa, através da Comunitas, esse município era o 23º PIB brasileiro. E nós tínhamos certeza que a gente só conseguia sair desse buraco que nós estávamos se a gente fosse atrás de buscar crescimento econômico. E o crescimento econômico ele não poderia vir do crescimento da macroeconomia. Era importante que a gente aproveitasse as janelas de oportunidade daquilo que estava dado para o nosso município. Então, se o nosso município era um município de serviços, nós criamos todas as condições, desde mexer em código tributário para facilitar a abertura, para facilitar a vinda de novas empresas e buscar o crescimento da receita e nunca se preocupar em como eu vou reduzir meu funcionário público. Porque muitas vezes esse desequilíbrio entre o limite prudencial não é porque você tenha muito funcionário, não é porque você está sendo um péssimo administrador, é porque a situação econômica foi desequilibrando, foi pesando mais, e que houve essa situação de representar, passar ou não cumprir o limite prudencial. Então, uma das primeiras, e aí vale para todo mundo, gente, que eu acho que o exemplo de Osasco, da onde eu estive lá durante 13 anos, nós éramos o 26º PIB do Brasil e hoje nós somos o 6º do Brasil, ou seja, na frente de grandes capitais, da grande maioria das capitais, e o 2º do estado de São Paulo. Então, o que nós fizemos? Nós investimos no crescimento da economia. Como é que nós fizemos isso? Cada secretário ele não responde por uma pasta. Quem está na saúde, ele precisa ver como ele gera ocupação e renda, como ele gera riqueza, usando o seu orçamento da saúde. Quem está na assistência social precisa ter clareza disso, porque governar é uma grande engrenagem. Então, não existe essa coisa. E os prefeitos têm que ter isso como um mantra. Ele tem que olhar para dentro, porque ele não foi eleito para governar uma região ou para um segmento da população. Ele foi eleito para governar para o município inteiro. Então, ele vai ter que dar os pulos e ele vai ter que responder. Então, primeiro, Hugo, tem que ver quais são os elementos ou quais são as coisas que podem dar certo em Bezerros para a gente aumentar
o crescimento econômico. Porque você demitir funcionário, você não vai conseguir fazer isso. Por outro lado, se você quiser ir buscar recurso no governo federal, no governo estadual, talvez não consiga resolver a parada. Não consiga resolver a curto prazo. Então, temos que encontrar outro caminho. Quais são? É agricultura? É criação de aves? É comércio? Qual é? Vamos olhar para a economia, vamos ver o que nós podemos melhorar em Bezerros. Temos que mexer no Código Tributário para melhorar, porque não é uma cidade pequena, é uma cidade com 60 mil habitantes, dá para fazer muita coisa, dá para pensar muita coisa. E outra, talvez é buscar fazer consórcio com outros municípios do entorno. Nós temos que modernizar, nós temos que ter ideia. E quando eu falo, por exemplo, nessa coisa que não dá para trabalhar em gavetinhas, em caixinhas, a prefeitura é uma só, ela só tem um CPF, ela só tem um CNPJ. Portanto, todo mundo tem obrigação de pensar como é que eu faço para que Bezerro possa reduzir, possa melhorar seu índice prudencial sem ser através de demissão ou sem ficar na lâmina da peixeira. Então, acho que esse é um grande caminho, não só para Bezerro, mas para as demais prefeituras. Olhem, pensem, quem está na saúde, ele não responde só por saúde, quem está na educação não responde só por educação. Vocês têm que pensar numa gestão compartilhada, com resultados compartilhados, porque a hora que você tiver disputas internas, vocês não vão resolver o problema. Então, essa coisa da matricialidade Mariana e Daiane, eu acho que isso daria para a gente conversar e fazer um bloco disso, porque poucas prefeituras no Brasil inteiro não conseguiram fazer isso, não conseguiram sair cada um no seu quadradinho, não conseguem olhar para o ciclo de gestão. Então, é muito importante. E queria cumprimentar minha conterrânea Paula, querida Paula de Caxias do Sul. Eu sou de Faxinalzinho, Paula. Você sabe onde é que é isso? Faxinal. Rio Grande do Sul? Então, o teu governador foi meu colega do mestrado na GV. Eduardo Leite foi meu contemporâneo na GV. Nós quase que brigávamos assim de tapa dentro da sala de aula. Porque eu vinha sou bem mais velha do que ele, e eu fui fazer mestrado por provocação, fazer mestrado na FGV por provocação do quadro de professores, porque eles estudavam muito os nossos feitos, enfim. E eu encontrei com o Eduardo, e ele era uma figuraça, a gente brigava assim de quase se estapear, mas super querido. Então, Paula, Caxias do Sul é uma terra muito amada, gosto muito. Obrigada, Dulce. Obrigada, Paula. Dulce, a gente trabalha aqui na Comunitas há 8 anos. 8 anos, com o Eduardo Leite. A gente também conhece ele desde pequenininho. Ele é muito novo, mas ele, de fato, a gente já acompanha essa carreira dele. Te respondeu, Hugo? Consigo fazer um comentário? Eu vou fazer bem breve com o Hugo. Jura que é rápido? Juro. Tá bom, manda Hugo, eu não preciso de Bezerros para saber que a maioria das cidades não tem uma planta genérica de valores atualizada, que não tem um recadastramento imobiliário atualizado, que não tem um recadastramento mobiliário atualizado, e isso impacta na sua arrecadação própria. Se tem uma coisa que você não precisa mexer com ninguém, você não precisa de pedir nada, não sei o quê, é você alterar a sua base de recursos próprios. Não vai ser a panaceia de resolução, mas assim, você cobrar IPTU direito, porque tem condomínios em todos os lugares que não estão cobrando IPTU direito, que tem casas de 1 milhão sendo cobrado como terreno, empresas que não estão pagando ISS direito, ou que também não fazem a prestação de contas para efeitos de nota de ICMS, e aí a sua cota parte do ICMS também vem um pouco mais baixa. Então, eu acho que assim, e além disso, eu não lembro se vocês estão continuando ou se vocês estão um outro governo. Então, vocês estão na hora de revisar os contratos todos. Entendeu? Você vai ter que cortar, entendeu? Vai ter que negociar, vai ter que chegar para conversar, e aí a professora Dulce que não me escute, mas você vai ter que dar uma olhada nessa questão previdenciária do município, vai ter que ver como que está essa questão,
próprio governador fez uma reforma dura no Rio Grande do Sul, mas assim, decisões. Você pode decidir continuar com algumas questões ou não. O que eu estou dizendo assim, tem na parte da receita, tem na parte da despesa, além das parcerias com o governo estadual e o governo federal, mas se o prefeito não fizer o trabalho de casa, e assim, eu não vou falar que é fácil, não, e pior, eu acho que assim, o cenário do próximo ano vai ser o pior possível para se fazer ajustes dessa natureza. Porque eu já trabalhei com a revisão de planta genérica de valores, é um inferno. Só que assim, é um ano de dor. Agora, os acúmulos de ganhos para toda municipalidade em cobrar em PTU justo, em cobrar quem deve ser cobrado. Não é majoração de taxa, não é majoração de alíquota, é cobrar o justo. E assim, a gente não tem essa cultura, mas ter essa coragem também, às vezes, é uma virtude. Obrigada, Guilherme, foi ótima. Bom, gente, primeiro assim, não acabou, tá? Mas eu queria agradecer muito vocês, foi ótimo. Miriam, Dulce, Guilherme, eu, pelo menos, ficaria ouvindo vocês por horas. E pedir desculpa para a Miriam, porque a Miriam vai entrar agora numa parte de ferramentas, e Guilherme e Dulce, fiquem muito à vontade para complementar, acho que vocês podem agregar muito nessa sistematização que a Miriam fez, e pedir desculpa para a Miriam, porque a gente deixou muito pouquinho tempo, então, assim, vamos ver o que sai daqui. Aí, se vocês tiverem dúvida, gente, por favor, abram o microfone, que acho que agora é a hora, né, Miriam, de perguntar, que a Miriam vai dar o caminho das pedras para vocês tocarem sozinhos depois a questão das ferramentas, a parte prática mesmo. Isso, eu quero até propor, Dai, porque realmente o tempo é pouco, né, para mostrar. Eu quero propor que o pessoal use muito o grupo de WhatsApp. A gente pode até, em algum momento, fazer chamadas, a gente vai ter plantões, então pode fazer um grupo lá menor e discutir melhor as ferramentas, porque não vai dar tempo. Por exemplo, para a gente ver, o Guilherme conhece as planilhas, por exemplo, e para a gente ver cada uma planilha daquela, a gente teve 20 minutos para ver cada uma, e não deu tempo, né? Foi uma coisa muito corrida. Eu acho que só iria trazer mais ansiedade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou enfatizar a importância de todo mundo ler os conteúdos, porque tem várias questões que foram trazidas e que estão lá nos conteúdos, olhar as ferramentas, e eu vou dar uma passeada aqui pela Agenda 100, que tem muitas pessoas que estão querendo, né, ver. O livro setorial tem uma parte lá do diagnóstico, que nesse momento, como eu falei ontem, não vai ser possível fazer o diagnóstico, não vai. Mas é importante que vocês façam, a partir de fevereiro ou de março, vocês comecem a fazer, que aí já vão estar mais com o pé mais na casa, vai dar para começar a estruturar. E o que todo mundo que está em gestão sabe, né? Primeiro ano, especialmente com esse fenômeno da pandemia, para quem está começando, é um ano. Se o primeiro ano já é de arrumação, esse primeiro ano aí, com essa pandemia, é muito mais difícil. Então, assim, é para arrumar a casa. Como eu dizia ontem, não é hora de mudanças estruturantes, não. Apesar de a gente saber que o capital político permitiria isso, né? Mas eu acho melhor dar uma segurada. Então, eu vou mostrar aqui essas ferramentas e dizer que a gente vai estar lá no WhatsApp, né, para conversar mais sobre elas, tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Você compartilha a sua tela, Miriam? Você vai compartilhar? Vou compartilhar. Toda vez eu tenho uma dificuldade para compartilhar. Pronto. Vocês estão vendo? Essa aqui é aquela que nós falamos ontem, que é o caminho das pedras, né? Para quem tiver com dificuldade, com algum tipo de resistência para obter as informações. Então, tem lá, vocês vão lá na trilha, nessa parte de módulos, e vocês vão procurar esse caminho das pedras. E aí tem várias sugestões de como obter as informações, tá?
são várias formas de obter as informações. E se a gente obtiver, o mínimo que a gente obtiver de informações já vai ser bom. Vamos com esse pensamento, tá? Então, e tem sistemas, inclusive, que dão a possibilidade de acessar com o perfil de visitante para conhecer os dados, e em várias pastas. Pasta de saúde, pasta de educação, pasta de finanças. Então, não vamos ficar refém de alguém que não se dispõe a disponibilizar as informações. Por exemplo, só aqui na pasta da saúde, a gente tem vários sistemas que podem fornecer essas informações. Então, lá no Caminho das Pedras, vocês vão ter as opções de conseguir as informações, tá? Eu vou partilhar outra tela. Vou comentar, então, enquanto você está abrindo. Ah, pode ir. Não, pode falar. Lembra que nós falamos ontem sobre o tempo é curto, como dizia, esqueci o nome dele, mas o tempo ruge e a Sapucaí é longa, né? Giovanni Plota, pronto, lembrei. A gente tem pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo, embora eu repito sempre, quem está em comissão de transição não tem Natal, não tem Réveillon, não tem Carnaval, não tem Semana Santa, não tem nada. Tem informações para compilar e preparar o livro de transição para entregar a quem for assumir o cargo. Então, para priorizar informações, a gente falou um pouco sobre isso, mas aqui tem assim, elencada, não por ordem de prioridade. Cada um vai ver qual é a sua maior urgência, embora nós procuramos fazer aqui mais ou menos uma ordem de prioridade, mas cada um dentro da sua realidade faz a sua própria ordem de prioridade, lembrando que contratos, convênios, consórcios, processos de licitação, principalmente quando tem a ver com os serviços essenciais, né? E cada prefeitura, de acordo com a sua realidade, tem o seu leque de serviços essenciais. É importantíssimo que seja visto agora. Então, lá, priorizando informações, vocês têm todas essas informações. Eu chamo a atenção para esse acórdão do TCU, que é novíssimo, e ele fala sobre os créditos extra-orçamentários que foram repassados por conta da pandemia. Então, é importante verificar que eles terão, como diz um colega, né, é bom ter pessimismo com relação a não chegar esses créditos em 2021, né? Não para assustar, mas como ele diz assim, olha, é bom ser pessimista, assim, é bom não fazer planos com esses créditos e saber que tem que prestar contas deles, né, desses créditos. A outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é o livro setorial, que é importantíssimo para quando a pessoa que for assumir, né, um novo setor. Então, deixa... Está um pouquinho lento aqui, gente, desculpa. Estou indo já aqui. Pronto. Opa. Ok. Olha só, isso são tudo... Daí você quer falar? Pode falar. Não, pode tocar. Esse livro é importantíssimo, porque vocês vão fazer o levantamento das informações setoriais e depois vocês vão replicar isso para a prefeitura como um todo, tá? Então, esse livro tem alguns elementos. A apresentação do setor, o que é que aquele setor faz, qual é a estrutura dele, quais são as competências, quais são as atribuições, quais são as relações que ele tem interna e externamente, inferiores e superiores, porque isso vai fazer com que a gente melhore a articulação para a obtenção dos primeiros passos, né? Poder caminhar melhor, sabendo com quem é que aquele setor se relaciona para obter determinadas ações.
a configuração organizacional desse setor, então faz uma descrição analítica dele, mostra-se a composição técnica. A gente sugere que, além do organograma, seja feito um personograma, né, que é o nome das pessoas na caixinha mesmo, porque aí fica mais fácil para quem for entrando conhecer quem é quem que está ali e o que é que faz. Ele vai trazer esse diagnóstico setorial, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu também, a Agenda 100 e umas informações setoriais, né? Ou informações gerais. Bom. Dai, você quer falar alguma coisa enquanto eu vou mudar aqui para a Agenda 100? Por favor. Imagina, a gente já está finalizando também. Eu quero queria trazer... fazer um comentário. Pode falar. Então, é muito importante essas ferramentas, porque é uma forma de você organizar a tua vida antes de entrar para a prefeitura. E isso também dá uma certa segurança jurídica, porque se aquilo que não for te informado, você pode alegar ignorância e você pode fazer uma discussão com os órgãos de controle um pouco mais, pelo menos com mais tempo, com mais folga, enfim. Então, é muito importante que essas ferramentas possam, uma vez que estão sendo disponibilizadas e de uma qualidade bastante grande, que você se aproprie disso, que isso vai, inclusive, dar condições de segurança jurídica para o gestor, porque hoje, ser gestor público, o seu CPF está atrelado àquilo que você faz na prefeitura. Então, não é uma situação de, eu faço, depois quem paga o pato é o prefeito. Mentira! Porque hoje, por exemplo, quem é do estado de São Paulo sabe que vai o prefeito, vai o secretário, vai o diretor, vai o motorista, vai a secretária, e se por acaso tiver um cachorro, capaz do cachorro também ir junto. Então, não fique... quanto mais você tiver instrumentalizado, melhor será. E essa ferramenta vai te dar as condições de você fazer esse apanhado daquilo que você vai encontrar na hora que você botar o pé dentro da prefeitura. Porque tem processos, por exemplo, tem muitos termos de conduta de ajuste que são feitas com o Ministério Público e que nenhum não aparece em transição nenhuma. No dia 15 de janeiro, você vai bater na tua porta o Ministério Público te cobrando a justa de conduta de que você nem sabia do que era. Então, é muito importante, vamos fazer aqui o papel da tia velha de dizer, presta atenção, estou te falando, leva o guarda-chuva, vai chover. É isso. Muito bom, Dulce. E você lembrou isso, lá naquelas priorizações de informação, está lá, viu, gente? Termo de ajuste de conduta, está lá para vocês cobrarem como informação importante. E a outra coisa que você lembrou, Dulce, também, é que o último ano de gestão, a prestação de contas, o encerramento dos contratos, o envio da prestação de contas de contrato para os órgãos de controle é feito pelo gestor subsequente. Então, imagina se você não faz uma transição certinha com todas as informações que devem ser repassadas, quando chegar em 2021, quem vai prestar contas do seu último ano de gestão é quem está lá em 2021. E você não tem mais acesso oficial a nenhuma informação. Então, na transição também é o momento de guardar essas informações, de entregar as informações por meio de protocolo de entrega, de guardar uma cópia com você, porque em prováveis acionamentos dos órgãos públicos, você terá como ter as respostas, né? Você sai do cargo, por exemplo, mas você fica ali durante muito tempo respondendo por aqueles contratos, pela sua gestão, em qualquer que seja a secretaria que você conduziu, tá? Então, vamos e aí aqui... o cara vai dizer para você, eu te contei, eu te falei, lembra quando a gente estava encostado naquele muro, tomando aquela cerveja? Eu te contei, mas é que você tinha bebido demais, você até esqueceu, companheiro. Tá. Não, isso não existe, é pão, pão, queijo, queijo. Então, por isso que a ferramenta vai te ajudar você a organizar essa informação. Exatamente. Tem até a professora Silvia Maura, ela diz assim, o cafezinho a gente toma com a equipe. O cafezinho a gente toma com a equipe, mostrando como é que tem que trabalhar. O uísque não, o uísque a gente pode até tomar mais tarde, né, com
fazendo os acordos lícitos, obviamente, né, as articulações políticas, estou falando nesse sentido. Mas a hora do cafezinho é a hora de conversar sério sobre a gestão, né? Então, a nossa agenda 100 está aqui. Espera aí, deixa eu compartilhar. Essa agenda 100 foi pensada também como um modo de ser uma peça de planejamento. Vocês vão ter acesso a ela. Tem que fazer o download aqui dela. Pronto. E aí, não estou indo. Vocês estão enxergando a agenda? Uhum. Tá aqui, tá na tela. Se você rodar para baixo, aparece já. Eu tô olhando e não está indo. Mas tá ali, tá o PDF inteiro. Pois é, ele não está indo. Aqui A gente pra pode mim. colocar o link aqui do lado. Mari, você consegue colocar o link aqui do lado? Porque daí o pessoal consegue acessar direto. Pronto. No chat, né? Uhum, é isso. Pronto, ótimo. Você quer contar o que a gente acha na Agenda 100 ou você quer que o pessoal baixe? Ui, Deus. Peraí, deixa eu parar aqui. Ai, Deus, espera. Não. Nossa. Bom, a Agenda 100 foi pensada com essa proposta mesmo, de não haver apenas uma reprodução daquelas coisas que foram percebidas como emergenciais, mas como uma ação de planejamento. Então, vocês... Miriam? Oi? É que está dando um problema. Eu acho que eu fiquei muito emocionada para apresentar. Não. Alguém pode, Mari, por favor, compartilhar, botar aqui no grupo, no chat, eu pego aqui, porque eu me lembrei que é algum problema aqui nesse computador. Mas acho que não Bom, tem e a gente já problema. perdeu. Não, mas acho que não tem problema. Acho que se você. Até pra gente encaminhar para o encerramento, porque senão a gente vai muito longe. Só lista pra gente quais são esses principais documentos que estão na plataforma, que daí eu quero só falar mais umas coisinhas antes da gente sair. Tá. Ó, gente, eu juro que não foi proposital para vocês ficarem com mais desejo de ver a Agenda 100, de jeito nenhum. Embora vocês vão ver que ela está bastante completa. Foi algum erro aqui mesmo no meu computador. Bom, o que eu diria era para vocês, na sequência, irem verem o livro setorial de transição, a Agenda 100, dá uma olhada nela, e depois volta para as planilhas que tem lá, a planilha geral, a planilha de educação, a planilha de saúde, uma planilha de administração e uma planilha de finanças, tá? Essas planilhas estão lá, porque com base nessas planilhas, vocês vão poder preencher a Agenda 100 e o livro setorial, tá bom? Então, assim, o caminho é inverso. Vocês conheçam o diagnóstico, conheçam o livro setorial, conheçam a Agenda 100, voltem para as planilhas, vejam que elas são bem completas, talvez vocês não consigam preencher todos os dados, mas, por exemplo, se não conseguir preencher todos os dados, todas as planilhas têm um primeiro quadro que é assim, informações gerais do setor. Então, vocês, pelo menos, obtenham aquelas informações gerais daquele setor que já dá para poder implementar bastante coisas na Agenda 100, tá?
Legal, a Mari colocou aqui do lado. Miriam, não tem problema, já colocou o arquivo direto. Tá bom, obrigada. A Miriam estava tão orgulhosa com essa agenda, a gente não conseguiu mostrar. Sacanagem. Mas tá tudo bem. A gente precisa terminar, na verdade, e aí eu só queria lembrar uma coisa que eu falei lá no início. Essa semana acaba amanhã, né? Essas primeiras mentorias sobre transição, e na verdade é muito esse espaço de troca. A gente quer estimular muito esse fomento dessa rede, de vocês falarem trocarem entre si, conhecer esses especialistas que estão muito próximos da gente. Então, isso para a gente é uma das maiores riquezas. Essas ferramentas que a Miriam trouxe, também acho que é o que mais vai apoiar vocês nesse primeiro momento. E a gente vai disponibilizar, no grupo do WhatsApp vocês podem fazer isso, eu acho que hoje até rolou um pouquinho, mas se vocês sentirem que na semana que vem, porque a gente dá uma parada com mentoria, porque senão vocês também não vão conseguir, né? E a gente volta na segunda semana de janeiro. Mas se vocês sentirem que a gente pode apoiar vocês nisso, a Miriam está aqui disponível, Guilherme também está aqui, a gente faz uns plantões para atender mesmo e ter uma conversa rapidinho. Acho que isso pode funcionar. Enfim, é uma sugestão, a gente está aberto ali, quem tiver interesse. Aí, só para contar para vocês, amanhã a gente tem essa última... Amanhã é sexta, né, gente? Tô falando certo. Amanhã a gente tem a última mentoria com foco em orçamento e em finanças. A gente traz a Úrsula Pérez e a Giovana Victor, duas, enfim, secretárias de Fazenda maravilhosas e de peso, e que também vai poder contar muita coisa. Então, venham vocês e tragam, enfim, possíveis secretários de finanças, quem vocês acharem que deva ouvir, ainda muito nessa linha de troca. E a partir da segunda semana de janeiro, a gente começa a trabalhar e botar a mão na massa e trazer diagnóstico, enfim, a gente vai fazer... Eu estou prometendo, mas é de verdade, gente, que a gente vai olhar para esses diagnósticos setoriais dos municípios e a gente construir uma agenda em cima disso, vai ser bem bacana. Eu queria perguntar para vocês como que vocês saem daqui, alguém quer falar alguma coisa? Acho que a gente precisa encerrar, mas espero que tenha sido bom. Como que vocês estão se sentindo? Funcionou? Além de cansados, como que vocês saem? Obrigada, gente. A gente fica muito feliz. Dulce, Guilherme, Miriam, quer falar alguma coisa? Eu agradeço muito vocês, assim, em nome da Comunitas, em nome da nossa presidente, Regina Esteves, agradeço Miriam, agradeço Dulce, agradeço Guilherme, mas principalmente acho que agradeço vocês que estão aqui às 8h30 da noite, e um período muito puxado, ouvindo a gente falar, enfim, a gente está muito feliz. Obrigada. Então tá. Quer falar, Dulce? Pode falar. Sim, eu quero, só para desejar muito boa sorte para vocês. É uma tarefa que, ao mesmo tempo, ela é árdua, mas é muito prazerosa. Gestão pública é como se fosse um vício. Depois que você entra, você não consegue mais sair. E quando você consegue transformar a vida das pessoas de verdade, pessoas que nem saberão seu nome, não saberão quem você é, enfim, você terá deixado uma contribuição muito grande para a humanidade, né? Porque é isso, quando você vê o que muitos gênios transformaram e trouxeram, e gestão pública é um pouco isso. Você olha a floresta inteira, você não olha a árvore, mas com certeza é um prazer, e vocês que estão aqui vêm de uma vitória, e tratem essa gestão como uma grande vitória até 31 de dezembro de 2024, né? Muito boa sorte, e eu tenho certeza que vocês têm aí um anjo da guarda, que é a Comunitas, que está junto e que podem e devem recorrer. Se isso, quando eu comecei gestão pública há 30 e tantos anos atrás, tivesse isso, talvez fosse um pouco mais, eu tivesse menos cabelo branco, mas deu tudo certo. Tá? Um abraço para todos vocês, e foi um grande prazer aqui poder estar contando e dividindo um pouco com vocês. Mas eu ficaria aqui uma semana contando as benesses e as mazelas do que é ser gestão pública. Obrigada, gente. Boa noite. Até amanhã para quem vem. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.
Tchau.